Até mesmo os chicletes são testados antes de serem lançados no mercado. Isso não é surpresa quando se trata das armas mais poderosas do mundo, as armas nucleares. Desde o aparecimento da primeira arma nuclear, foram conduzidos dezenas de testes nucleares, alguns bem-sucedidos e outros não tão bem-sucedidos. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo, vamos abordar os testes nucleares mais interessantes e espetaculares. Após um passeio pela nuvem de cogumelos, visitaremos o Bob Esponja e então veremos como nasceu o biquíni feminino, que fazia as pessoas revirarem os olhos. E aí, ficaram interessados? Então vamos lá, vamos começar! Desenvolvimento de canhões atômicos. A Operação Upshot Knotole foi uma série de 11 testes nucleares conduzidos pelos militares americanos no local de testes de Nevada, em 1953. Mais de 21 mil soldados participaram de todo o exército, treinando o comportamento coordenado na execução de missões de guerra nuclear e aprendendo sobre o possível uso de armas nucleares. Como parte deste exercício militar, o primeiro e último projétil de artilharia nuclear foi disparado da artilharia pesada M65, a Atomic Annie. Uma ogiva nuclear com uma potência de 15 quilotons foi mandada para longe, com sucesso 11 quilômetros do ponto de lançamento. Após o sucesso do teste, os Estados Unidos fabricaram mais de 20 canhões atômicos e os enviaram para a Coreia do Sul, Japão e Europa. Vários desses canhões atômicos ainda estão expostos em museus, incluindo a primeira Atomic Annie. Testes nucleares do Orange Herald. Em 1957, o Reino Unido testou uma bomba nuclear usando uma reação nuclear de deutério-trítio como impulsionador. O Orange Herald Small, com uma potência de 720 quilotons, foi detonado na Ilha Malden. Tornou-se a mais poderosa ogiva de artilharia da história da humanidade. O Grande Herald Large, também de classe de megatons, foi deixado no Reino Unido como uma reserva de precaução. A ogiva não era adequada para servir como conteúdo de um míssil balístico devido ao seu tamanho e era mais um item mantido guardado, só por via das dúvidas. O Big Bang no espaço. Em 9 de julho de 1962, um foguete Thor carregando a ogiva nuclear Starfish Prime foi lançado para o espaço a partir do atol Johnston, no Oceano Pacífico, como parte do projeto Starfish. A uma altitude de 400 metros acima do solo, com uma potência de 1,4 megatoneladas, foi a explosão no espaço mais poderosa do mundo. O resultado foi um poderoso pulso eletromagnético que nem mesmo seus idealizadores pretendiam. O pulso eletromagnético fez com que cerca de 300 luzes de rua e equipamentos da companhia telefônica falhassem nas Ilhas Havaianas, a 1.450 quilômetros do local de lançamento. Na área, um sistema de alarme em massa foi acionado e os aparelhos foram desligados. Como resultado, um show de luzes também começou. O céu foi incendiado pela explosão, que durou vários minutos. Dos dois lados do Equador, a aurora boreal brilhou e os hotéis do Havaí comemoraram o evento com a festa chamada Bomba de Arco-Íris. O espaço sideral também não ficou totalmente tranquilo, com 3 satélites falhando imediatamente e pelo menos 6 naves especiais nos meses seguintes. A própria teoria do Big Bang também está sendo bombardeada ultimamente. Mas há mais fúria por vir por aqui. Fiquem atentos. Bem-vindos ao Atol de Bikini. O Atol de Bikini é o mais conhecido por todos pelas aventuras do Bob Esponja. Mas essa não é a única razão pela qual o Atol de Bikini é famoso. Foi também onde os Estados Unidos realizaram 23 testes nucleares ao longo de um período de 12 anos. Mas o mais importante no sentido mais moderno é o primeiro experimento, o experimento Able, que ocorreu em 1º de julho de 1946. O experimento lançou uma bomba com o codinome Gilda, em homenagem à personagem interpretada pela atriz Rita Hayworth. Na verdade, houve mais um efeito explosivo desse experimento, além de seu efeito explosivo direto. Imediatamente 4 dias depois, em Paris, o estilista Louis Réard surpreendeu o mundo ao apresentar um traje de banho chamado biquíni.
As duas metades do traje de natação simbolizavam um átomo fissionado. Hoje, a fabricação e venda de biquínis é um negócio de vários bilhões de dólares. Esta é a marca que o experimento Hubble deixou no mundo da moda. Uma bomba do tamanho de uma fábrica. Chegou a hora de passar aos testes nucleares realmente poderosos. Eles também foram capturados pelas câmeras. O primeiro deles foi filmado durante o teste Mike, parte da Operação Eve dos Estados Unidos. Ocorreu em 1º de novembro de 1952, no atol Eniwetok. Um total de 11.650 soldados e especialistas participaram da preparação da experiência. A bomba de 74 toneladas colocada em uma pequena ilha parecia mais uma fábrica a ser detonada para fins de pesquisa do que uma arma de uso prático. E a explosão foi feroz. A potência foi de 10,4 megatons e a ilha em que ocorreu a explosão foi completamente obliterada. Tudo o que restou foi uma cratera de 50 metros de profundidade. A área ao redor da ilha também foi severamente abalada. Primeiro, uma bola de fogo de mais de 5 quilômetros de diâmetro apareceu no local de teste. O cogumelo nuclear elevou-se 37 quilômetros para o céu e espalhou um guarda-chuva de 160 quilômetros de diâmetro. Uma onda de choque foi transmitida em todas as direções, exterminando toda a vegetação das ilhas vizinhas em um tsunami de 6 metros. Choveram destroços de corais radioativos em navios que estavam no raio de 35 quilômetros do hipocentro. Edward Teller, que estava em Berkeley, testemunhou o evento com suas leituras sismográficas e enviou um telegrama a um colega dizendo que havia nascido um menino. E apenas algumas horas depois as notícias do teste chegaram ao público em geral. Esta explosão nuclear também teve importantes implicações acadêmicas. Os cientistas coletaram amostras dos gases acima da ilha e confirmaram a presença dos elementos há muito esperados, o férmium e o estênium. O marcante teste da bomba de hidrogênio. Em março de 1954, o governo americano lançou uma nova série de testes no atol de Bikini, conhecida como Operação Castelo. Isto se destacou por serem os 3 testes nucleares de alta energia mais poderosos já realizados nos Estados Unidos. Todos os 3 serão apresentados neste vídeo. Um desses 3 grandes testes nucleares foi o experimento Romeo da Operação Castelo. No teste, uma embarcação foi colocada no centro de uma cratera criada pelo teste anterior, carregando uma bomba de hidrogênio com o codinome Hunt, Nanico, com uma potência nuclear calculada de 4 megatoneladas. As embarcações foram utilizadas porque, quando os testes nucleares eram realizados nas ilhas, as poderosas bombas não só matavam todos os organismos vivos, mas também obliteravam as instalações de testes. A potência da explosão nuclear realizada em 27 de março excedeu todos os cálculos. Foi o equivalente a 11.000 megatoneladas de TNT, o que era quase 3 vezes mais do que o esperado. Isto se tornou um objeto de culto no mundo da cultura pop. Uma fotografia do teste foi usada repetidamente como imagem do teste nuclear. É um símbolo da era nuclear. Se você conhece esta foto, por favor, escreva na seção de comentários. Se você nunca viu isso antes, gostaríamos de ouvir seus comentários. O frágil castelo de nuvens da Operação Castelo, Experimento Yankee. Apenas 1 mês e meio após o experimento Romeo, da Operação Castelo, o atol de Bikini tornou-se novamente um campo de testes. Para o experimento Yankee, da Operação Castelo, foi construída uma bomba com o codinome Jughead, cabeçudo, mas o nome acabou sendo mudado para Hunt, o mesmo que o do experimento Romeo. E a nova Hunt 2 era uma bomba 2 vezes mais potente que a primeira, com uma potência calculada de 8 megatons. Como antes, a potência nuclear excedeu as estimativas, chegando a 13,5 megatons. 10 minutos após a explosão, uma nuvem de material radioativo subiu a uma altura de 40 quilômetros. Na época da experiência, as condições climáticas eram ventos muito fortes. As velocidades do vento a 12 quilômetros acima do solo chegaram a 120 quilômetros por hora. Isso acelerou a taxa de propagação da precipitação, que chegou à cidade do México 4 dias depois, em uma distância de 7.000 quilômetros. A maior e mais poderosa explosão nuclear dos Estados Unidos.
2 meses antes do experimento Yankee, o mesmo atol de Bikini realizou o teste nuclear mais poderoso que os Estados Unidos já realizaram. A potência de energia da Castelo Bravo era de 15 megatons, mais de 2,5 vezes a potência prevista para a bomba de hidrogênio, ridiculamente chamada de Camarão. Um segundo após a explosão, uma enorme bola de fogo de mais de 7 quilômetros de diâmetro se formou no atol de Namu. Era visível a 400 quilômetros de distância do hipocentro. O cogumelo nuclear alcançou uma altura de 14 quilômetros e o guarda-chuva tinha 11 quilômetros de largura. Uma cratera de 2 quilômetros de diâmetro e 75 metros de profundidade foi deixada no atol de Namu. O material radioativo caiu em ilhas habitadas próximas e em navios. Foi observado também uma queda de energia na Austrália e na Índia, bem como no continente dos Estados Unidos e Europa. A opinião pública reagiu duramente à sexta explosão nuclear mais poderosa da história da humanidade. As pessoas começaram a denunciar sobre os perigos dos testes nucleares. A Tsar Bomb. O programa nuclear soviético foi sempre conduzido com o máximo de sigilo, mas a explosão mais poderosa no mundo acabou sendo capturada pelas câmeras. Ocorreu em 30 de outubro de 1961, no local de testes nucleares Sukhoi Norte, no arquipélago de Novaya Zemlya. O poder da explosão da chamada Tsar Bomb significa bomba do imperador. Ultrapassou 58 megatons. A bomba foi lançada de paraquedas de uma aeronave especialmente construída para esse fim. O flash da explosão nuclear foi visível a uma distância de 1.000 quilômetros do hipocentro, assim como no Alasca e da Noruega. Uma nuvem de cogumelo de 2 camadas, com 67 quilômetros de altura e 95 quilômetros de diâmetro, foi criada no local de teste. A onda de choque desta experiência circulou a Terra 3 vezes. A força da explosão foi tão poderosa que as janelas dos edifícios a 800 quilômetros do local do teste foram quebradas e a área do distrito completamente destruída foi tão grande quanto a área de Paris, incluindo seus subúrbios. Embora o Tsar Bomb não fosse uma arma, este teste nuclear levou a União Soviética, os Estados Unidos e o Reino Unido a estabelecer limites de intensidade e potência de seus próprios testes nucleares. 2 anos mais tarde, os 3 países assinaram um tratado de proibição de testes de armas nucleares na atmosfera, no espaço sideral e sob a água, comumente conhecido como Tratado de Proibição de Testes Parciais. Agora que nos acalmamos um pouco, vamos encerrar este vídeo. Obrigado a todos pela atenção. Espero que vocês tenham gostado de assistir a este vídeo. Quando pensamos no perigo e nos danos que os testes nucleares representam para todos os seres vivos, esperamos que isto seja uma coisa do passado. Esperamos sinceramente que não hajam mais vídeos de armas nucleares neste mundo. Se você compartilha nossa esperança, por favor, deixe seu like. Com isso, vamos nos despedindo por aqui. Vemos vocês novamente em breve. Um abraço a todos e até mais.